Paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos. Hoje tem um assunto muito importante. Eu quero falar sobre o verdadeiro batismo. Na Bíblia, no Novo Testamento, tem dois batismos. Um é o batismo de João Batista, que veio na frente de Jesus, anunciando a vinda de Jesus. No livro de Malaquias, falava sobre a vinda do anjo do Senhor, daquele que anunciaria a presença, a entrada do Senhor na terra. E também temos Isaías capítulo 40, que fala também sobre aquele que apareceria no deserto, pregando o evangelho do arrependimento. Nós sabemos que João Batista, quando pregava a sua mensagem que Deus deu para que ele pregasse, ele pregava a mensagem do arrependimento, proclamando para as pessoas, anunciando para as pessoas que cresce naquele que após ele viria. E quando João Batista viu Jesus, João Batista declarou, lá em João no capítulo 1, versículo 29, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então João Batista apontou para Jesus. E João Batista disse que o seu ministério já estava pronto, que ele já havia terminado o seu ministério, porque aquele que ele esperava a sua vinda havia chegado. João Batista, então, acentuou ao seu discípulo: importa é que ele cresça e que eu diminua, porque João cumpriu o seu ministério, que era anunciar a vinda do Messias. Agora o Messias havia chegado, já estava pronto e já estava iniciando o seu ministério. Então, quando João Batista viu Jesus, ele declarou: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, a partir daquele momento, o ministério de João ia diminuir e o ministério de Cristo ia crescer. Ele disse: e é isso que eu quero que aconteça. Lá no capítulo 3 de Mateus, João também fala sobre a missão dele de anunciar a vinda do Messias. E João fala que ele batizava com água, mas aquele que viria após ele batizaria com o Espírito Santo e com fogo. Então, o batismo de João é o batismo com água, mas o batismo de Jesus é o batismo com o Espírito Santo. Então, todo aquele que aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, como sinal da sua verdadeira fé, como sinal de que ele aceitou Jesus verdadeiramente, a Bíblia diz que ele seria batizado com o Espírito Santo. Então, todos aqueles que aceitavam Jesus, Jesus batizava com o Espírito Santo. Então, todos aqueles que confessavam Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, recebia o batismo com o Espírito Santo. Este era o sinal de que a confissão daquela pessoa, que aquela pessoa estava aceitando Jesus verdadeiramente, porque ela estava recebendo o batismo do Senhor Jesus. Ou seja, a pessoa estava sendo colocada, mergulhada na comunhão espiritual com Jesus. Então, a partir daquele momento, aquela pessoa fazia parte do corpo espiritual do Senhor Jesus. Então, o batismo da água é o batismo de João. É por isso que Paulo, ele encontrou lá na cidade de Efésios um grupo de discípulos
que acreditava em Jesus, que havia sido evangelizado por João. Eles eram discípulos de João. Só que eles ainda não conheciam a mensagem do Senhor Jesus. Eles não conheciam a mensagem completa do Senhor Jesus. Eles haviam tomado consciência, conhecimento do Senhor Jesus através de João Batista. Mas agora eles precisavam ter um conhecimento completo da salvação. E Paulo, então, perguntou para eles: vocês receberam o Espírito Santo quando vocês creram em Jesus? Eles disseram: mas nós não sabíamos que existia o Espírito Santo. Aí Paulo, então, pregou o Evangelho do Senhor Jesus por completo. E a Bíblia diz que Paulo orou por eles, Paulo impôs a mão e eles receberam o Espírito Santo. Eles glorificavam a Deus, magnificavam a Deus e alguns falavam em outras línguas. Esse foi o sinal que aquelas pessoas, que aqueles discípulos de João, que aqueles que haviam aceitado Jesus, mas não tinham conhecimento completo do Evangelho, esse foi o sinal de que eles, a partir daquele momento, eles faziam parte do corpo espiritual de Cristo. Porque agora o Espírito de Cristo habitava neles. Agora eles faziam parte do corpo espiritual do Messias, do corpo espiritual de Jesus. Agora eles faziam parte da verdadeira Igreja de Deus. Então, amado, o próprio Jesus falou para os seus discípulos. Falou para os seus discípulos. No capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, no versículo 5. Eu quero ler para vocês o que Jesus disse para os apóstolos depois da sua ressurreição. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 5. Ouçamos o que Jesus disse. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Aqueles, pois, que se haviam reunidos perguntaram, dizendo: Senhor, restaurará tu nesse tempo o reino a Israel? Disse-lhes: não vos pertence saber os tempos e as estações que o Pai estabeleceu pelo seu poder. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e semeis testemunha tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Amém, amados? Então, o Espírito Santo desceria sobre eles. E aqui Jesus, ele fala claramente. João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Então, mano, no ministério de Jesus, para você fazer parte da igreja do Senhor Jesus, para você, de fato e de verdade, fazer parte do corpo de Jesus, do corpo espiritual de Jesus, a igreja, você precisa ser batizado com o Espírito Santo. Agora, talvez no meio pentecostal, as pessoas acham que eles só são batizados com o Espírito Santo se eles falarem línguas estranhas. Só que a Bíblia mostra dois sinais. A Bíblia fala de magnificar a Deus e de falar em línguas. Ou seja, três sinais. Magnificar a Deus, profetizar e falar em línguas. Esses são os três sinais que a pessoa manifesta quando recebe o Espírito Santo, quando é batizado com o Espírito Santo pelo Senhor Jesus. Ele pode magnificar a Deus, ele pode profetizar
e ele pode também falar em línguas estranhas. Esses são os 3 sinais que a Bíblia mostra quando uma pessoa, aqui nós vemos em Atos, ele era batizado com o Espírito Santo. Alguns começavam a magnificar a Deus, ou seja, a glorificar a Deus em voz alta, falando da glória, do poder e da majestade de Deus. Outros profetizavam palavras proféticas e outros falavam em outras línguas. Este eram os sinais que as pessoas que eram batizadas com o Espírito Santo. E aqui Jesus nos fala bem claramente. João batizou com água, mas vós, porém, sereis batizados com o Espírito Santo, não depois desses dias. Porque ele diz que ele estava dando o quê? Cumprindo a promessa do Pai Celestial. Jesus estava cumprindo a promessa de Deus que nós vemos que o profeta Joel profetizou. O profeta Joel profetizou que nos fins dos dias Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Deus derramaria do seu Espírito sobre todos os seus servos e servas, livres e não livres. Ou seja, Deus não faz acepção de pessoas. Todos aqueles que confessarem Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas serão batizados com o Espírito Santo. Então, se você, meu amigo, se você, meu irmão ou irmã, foi batizado só no batismo das águas, você só foi batizado no batismo de João. Mas para você fazer parte verdadeiramente do corpo espiritual de Jesus, você precisa ter o batismo de Jesus. O batismo de Jesus não é o batismo de água. O batismo de Jesus é o batismo com o Espírito Santo. Porque o selo de garantia, o selo que autentica, que mostra que eu e você somos verdadeiramente membros da igreja eterna do Senhor Jesus, somos membros do corpo de Jesus. Vamos ler em Efésios, vamos ver o que o Senhor fala através de Paulo. Efésios, capítulo 1 e versículo de número 13. Em que também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fosse selado com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para o louvor de sua glória. Voltando atrás, olha o que nos diz aqui. Paulo começa, no começo da sua carta, ele diz: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade. Ele nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradável a si e no amado. Amém, irmãos? Então, nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo. Então, vê que coisa gloriosa. E nós temos esse selo, essa garantia, que é o Espírito Santo. Nós somos selados com o Espírito Santo da promessa. Amém, amados? Nós somos selados com o Espírito Santo da promessa. Isso aconteceu lá em Atos dos Apóstolos. A partir do capítulo 2,
essa promessa de Jesus, ela se cumpre na vida dos apóstolos. Olha o que Pedro fala, o que a pessoa precisa para receber o Espírito Santo, para ser selada com o Espírito Santo. Como nós vemos aqui Paulo falando, é Jesus Cristo, é o Senhor Jesus que faz esta obra. Então Deus nos escolheu, nos predestinou para que em Cristo nós recebêssemos essa graça, essa salvação. Segundo, a grandeza da sua bondade e da sua vontade. Vamos ver, irmãos, o que Pedro fala, o que era necessário para que uma pessoa recebesse o dom do Espírito Santo, fosse selada com o Espírito Santo. Quando judeus de várias partes do mundo ouviram e contemplaram essa manifestação do Espírito Santo, quando os apóstolos falavam nas línguas das pessoas que ali estavam, pessoas de várias nações, judeus que vieram de várias nações, que falavam vários idiomas, essas pessoas ouviam os apóstolos falarem na sua própria língua. Eles ficaram maravilhados. E eles perguntaram para os apóstolos: o que faremos, varões e irmãos? E aqui Pedro então fala o que você precisa para que você possa receber o dom do Espírito Santo, para que você possa ser selado com o Espírito Santo e possa fazer parte da igreja eterna de Deus, fazer parte do corpo espiritual de Cristo para a vida eterna. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 38. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós e a vossos filhos e a todos os que estão longe, tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. Amém, amado? Aqui Pedro citando a profecia de Joel, no capítulo 2. Então o Senhor realizando a sua promessa. Mas olha o que Pedro nos diz. Arrependei-vos. E as pessoas deveriam ser batizadas em nome do Senhor Jesus. As pessoas deveriam ser batizadas no batismo que Jesus ordenou. Jesus ordenou uma fórmula batismal. Jesus ordenou a fórmula do batismo. É o arrependimento. Porque, meu amado, se você não se arrepender, não adianta você vir até Jesus e você não ter consciência de que você é um pecador e que os seus pecados é que levam você para a morte eterna. Os seus pecados é que separa você de Deus. Então você tem que ter consciência dos seus pecados, saber que você é um pecador e que você precisa se arrepender, você tem que mudar de posição. Você tem que mudar a sua atitude para com o pecado, você tem que abandonar o pecado. Você tem que dar meia volta. Se você estava caminhando no caminho do pecado, dê uma meia volta, volta para a justiça. É você reconhecer que é um pecador e que você precisa do perdão de Deus. Se você não for perdoado, certamente você não vai receber a vida eterna. Mas para isso você tem que se arrepender, confessar os seus pecados, confessar a sua vida pecaminosa e desejar ter uma nova vida. E essa nova vida, Jesus te concede. Então, você que não quer viver mais no pecado, você que não quer viver mais na prática do pecado, você que não quer mais ser escravo do pecado e de Satanás, você quer ter uma vida com Deus, você
quer ter uma vida reta, uma vida andando na justiça e na verdade, Jesus pode te dar essa vida. Jesus tem o poder de dar esta vida para você. Jesus tem o poder de perdoar todos os seus pecados. Jesus tem o poder de purificar a sua alma de todos os seus pecados. Mas para isso você tem que reconhecer que você é um pecador. Reconhecer que você está vivendo no pecado e você tem que abandonar o pecado, você tem que sair dessa vida pecaminosa. E Jesus Cristo, Ele vai te libertar do pecado. É só você confessar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E tudo começa com o teu arrependimento. Você reconhecendo os seus pecados. Reconhecendo a sua vida pecaminosa. E você pedir perdão dos seus pecados ao Senhor Jesus. Ele tem poder para perdoar pecado. Por que eu digo isso? Porque quando Jesus morreu lá na cruz do Calvário, Ele não estava morrendo pelos seus pecados porque Ele não tinha pecado. Ele era santo e continua sendo santo e será santo eternamente. Mas Ele estava morrendo por causa dos nossos pecados. Ele estava sendo castigado. Ele estava sendo executado. Ele estava sendo morto por causa dos nossos pecados. Jesus se fez pecado para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Então Jesus estava morrendo por causa dos nossos pecados. Ele estava pagando, estava sofrendo, estava sendo castigado por causa dos nossos pecados. Então Ele morreu por causa dos nossos pecados, para que eu e você recebêssemos o perdão de Deus. Para que nós fôssemos purificados, para que a nossa alma fosse purificada de todos os pecados. E nós tivéssemos a oportunidade de começar uma nova vida com Deus. Vivendo agora, obedecendo a verdade, obedecendo a palavra de Deus e praticando a justiça. E para que isso acontecesse, o Senhor Jesus nos batiza com o Espírito Santo. O Espírito Santo, Ele nos dá poder para obedecer a palavra de Deus. O Espírito Santo nos dá poder para obedecer a palavra de Deus. O Espírito Santo nos dá poder para vencer Satanás. O Espírito Santo nos dá poder para vencer todas as tentações do pecado. É só você deixar o Espírito Santo dominar e controlar a sua vida. É só você obedecer às orientações do Espírito Santo. Porque o Senhor Jesus, Ele se comunica conosco através do Espírito Santo. Vamos ler em João no capítulo 16? João, capítulo 16. Glória a Deus. Jesus começa no versículo 12. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Olha só a partir do versículo 13. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo-á de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso vos disse que há de receber do que é meu e vou-lo-á de anunciar. Então, o Senhor Jesus, Ele fala conosco, Ele transmite a sua vontade, a sua palavra, Ele transmite a vontade de Deus para nós através do Espírito Santo. Então o Espírito Santo transmite para o crente tudo aquilo que Jesus quer que você saiba. Então Jesus, Ele nos orienta, Jesus, Ele nos conduz através do Espírito Santo. E como o próprio Jesus Cristo fala no capítulo 17,
próprio Jesus, através do Espírito Santo, santifica a igreja através da palavra de Deus. Amém, amado? Então, guarde isso no seu coração. Os verdadeiros servos de Deus, os verdadeiros escolhidos de Deus, aqueles que fazem parte do corpo espiritual de Cristo, são aqueles que receberam o batismo de Jesus. E o batismo de Jesus é o batismo com o Espírito Santo. Eu quero ler para vocês o capítulo 19 de Atos dos Apóstolos. Eu vou estar terminando em nome de Jesus. Atos dos Apóstolos, capítulo 19. Vou começar pelo versículo de número 1. Sucedeu que enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, disse-lhe: recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: em que sois batizados? Então eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto era, Jesus Cristo, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome de Jesus. Impondo-lhe Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Estes eram ao todo uns 12 varões. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amado? Então, eles eram discípulos, mas não tinham conhecimento completo. Mas Paulo, pregando para eles, ensinando para eles, e a Bíblia diz que Paulo os batizou em nome do Senhor Jesus. É por isso que nós, irmãos, batizamos conforme a ordenança de Jesus. É assim que eu batizo. As pessoas, conforme o mandamento de Jesus. Nós batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós seguimos o quê? A ordenança batismal de Jesus. Nós batizamos em nome do Senhor Jesus. Nós batizamos conforme o mandamento do Senhor Jesus. E cremos que a pessoa que verdadeiramente confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, amém, amados? Ele recebe o Espírito Santo. Porque essa, irmãos, é uma promessa de Deus que Jesus realiza, que Jesus dá para aquele que verdadeiramente o aceitar como Senhor e Salvador da sua vida. Deus te abençoe, meu amado. Se você ainda não tem o batismo de Jesus, é simples. Se você aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, então, em nome de Jesus, receba o batismo com o Espírito Santo. Vai no seu quarto, dobre o seu joelho e peça ao Senhor aquilo que Jesus já te deu. Talvez você não tinha conhecimento, mas agora você tem o batismo de Jesus, é um batismo com o Espírito Santo. Então você já tem essa bênção. Peça para o Senhor completá-la na sua vida. Confesse ao Senhor. Fale com o Senhor Jesus Cristo. Se você realmente se arrependeu dos seus pecados, se você quer realmente ter uma vida nova com Jesus, então, em nome do Senhor Jesus, seja batizado com o Espírito Santo. Deus te abençoe. O vídeo está bem extenso, mas o assunto é muito importante. Amém? Aqueles que receberam o Espírito Santo, esses comprovaram, testificaram que eles são membro do corpo de Cristo, membro da Igreja de Deus, membro da Igreja de Jesus Cristo. Deus te abençoe, fique com Deus, nos ajude, amém? Compartilhe como é o número de pessoas, essa palavra gloriosa que vai ajudar muitas pessoas, né? Dê o seu like, comente, compartilhe o maior número de pessoas. Que Deus abençoe a todos, meus amados, em nome do Senhor Jesus. Eu sou o Bispo Elias, do canal Deus da Bíblia e do canal da Vara Adonai. Deus te abençoe a todos, amém.